Trismegisto 1. Poema Andrés I. Um dia, em que comecei a refletir acerca dos seres, e meu pensamento deixou-se planar nas alturas, enquanto meus sentidos corporais estavam como acontece àqueles afligidos por um sono pesado pelo excesso de alimentação ou de uma grande fadiga corporal. Pareceu que se me delineava um ser de um talhe imenso, além de toda a medida definível, que me chamou pelo meu nome e disse: "Que desejas ouvir e ver, e pelo pensamento aprender a conhecer?" 2. E eu lhe disse: "Mas tu, quem és?" "Eu", disse ele, "eu sou Poema Andrés, o Nous da soberania absoluta. Eu sei o que queres e estou contigo em todo lugar." 3. E eu disse: "Quero ser instruído sobre os seres, compreender sua natureza, conhecer Deus." "Oh! Como desejo entender!" Respondeu-me ele por sua vez: "Mantém em teu intelecto tudo o que desejas aprender e eu te instruirei." 4. A essas palavras mudou de aspecto tudo se abriu diante de mim num momento, e tive uma visão sem limites. Tudo tornou-se luz, serena e alegre, e ao vê-la apaixonei-me por ela. E pouco depois surgiu uma obscuridade dirigindo-se para baixo, em sua natureza assustadora e sombria, enrolando-se em espirais tortuosas, como uma serpente. Foi assim que a percebi. Depois esta obscuridade transformou-se numa espécie de natureza úmida, agitada de uma maneira indizível, exalando um vapor, como o que sai do fogo, e produzindo uma espécie de som, um gemido indescritível. Depois lançando um grito de apelo, sem articulação, tal que o comparei a uma voz de fogo, e ainda que saindo da luz autoexistente, um Verbo Santo veio cobrir a natureza, e um fogo sem mistura, da natureza úmida em direção à região sublime, era leve, vivo e ativo ao mesmo tempo. E o ar, sendo leve, seguia ao sopro ígneo elevando-se ao fogo, a partir da terra e da água, de forma a parecer preso ao fogo. Pela terra e pela água, permaneciam no mesmo lugar, se bem que não se percebesse a terra separada da água, continuamente em movimento sob a ação do sopro do Verbo que colocara-se sobre elas, segundo percebi a minha audição. 6. Então disse Poema Andrés: "Compreendeste o que esta visão significa?" E eu saberei. "Esta luz", disse ele, "sou eu, Nous, teu Deus, aquele que existe antes da natureza úmida que apareceu fora da obscuridade. Quanto ao Verbo luminoso saído do Nous, é o Filho de Deus." "Quem então?" disse eu. "Conheça o que quero dizer através do que enfim ouve. O teu ínfimo é o Verbo do Senhor, e teu Nous é o Deus Pai. Não são separados um do outro, pois esta união é que é a vida." "Eu te agradeço", disse. "Agora fixa teu espírito sobre a luz e conhece isto." 7. A essas palavras, olhou-me bem de frente um tempo bastante longo, se bem que eu tremesse pelo seu aspecto. Depois, como ele elevasse a cabeça, vi em meu Nous a luz consistente em um número incalculável de potências, tornada um mundo sem limites, anda que o fogo estivesse envolvido por uma força todo-poderosa, e assim, solidamente contido, atingia seu equilíbrio. Eis o que distingui pelo pensamento nesta visão, encorajado pela palavra de Poema Andrés. 8. Como eu estivesse ainda totalmente fora de mim, disse-me ele novamente: "Viste no Nous essa forma arquétipica, o pré-princípio anterior ao começo sem fim." Assim me falou Poema Andrés. "Ora", disse eu, "de onde surgiram os elementos da natureza?" Respondeu: "Da vontade de Deus, que, tendo nela recebido o Verbo e tendo visto o belo mundo arquétipico, o imitou como foi em um mundo ordenado, segundo seus próprios elementos e seus próprios produtos, as almas." 9. Ora o Notis Deus, sendo macho e hêmera, existente como vida e luz, faz nascer de uma palavra um segundo Nous demiurgo que, sendo Deus do fogo e do sopro, criou 7 governadores, os quais envolvem nos seus círculos o mundo sensível, e seu governo se chama o destino. 10. Logo o Verbo de Deus lançou-se fora dos elementos postados embaixo para esta pura região da natureza que acabava de ser criada, e se urnou ao Nous demiurgo, pois era de mesma substância, e, por razão, os elementos inferiores da natureza foram entregues a si próprios desprovidos de razão, de forma a nada mais ser que simples matéria.
e porém nos demiurgo, conjuntamente com o verbo, envolvendo os círculos e fazendo-os girar zumbindo, coloca desta forma em ação o movimento circular de suas criaturas, deixando-as fazer a sua revolução segundo um começo indeterminado até um término sem fim, pois começa onde se acaba. E dos círculos, segundo a do nous, produziu, tirando-os dos elementos que se para baixo, armas irracionais, pois não mantinham o verbo próximo de si, o ar produziu os voláteis e a água, os nadadores. A água e a terra foram separadas uma da outra, segundo a do nous, e a terra fez safra de seu próprio seio os animais que em si mesma refinha, quadrúpedes e répteis, bestas selvagens e domésticas. 12 Ora o nous, pai de todos os seres, sendo vida e luz, criou um ser humano semelhante a ele, pelo qual sentiu tanto amor como por seu próprio filho. Pois o ser humano era muito belo, reproduzido à imagem de seu pai, pois é verdadeiramente de sua própria forma que Deus tornou-se amoroso e legou-lhe todas as suas obras. 13 Ora, assim que percebeu a criação que o demiurgo fizera no fogo, o ser humano quis produzir, também, uma obra e o pai deu-lhe permissão. Entrando então na esfera demiúrgica, onde deveria ter plenos poderes, percebeu as obras de seu irmão e os governadores apaixonaram-se por ele e cada um deu-lhe parte de sua própria magistratura. Tendo aprendido a conhecer sua essência e tendo recebido participação de sua natureza, quis atravessar a periferia dos círculos e conhecer a potência daquele que reina sobre o fogo. 14 Então o homem, que tinha pleno poder sobre o mundo dos seres e animais irracionais, lançou-se através da armadura das esferas e rompendo seu envoltório fez mostrar a natureza de baixo, a bela forma de Deus. Quando ela o viu, o ser que possuía em si a beleza insuperável e toda a energia dos governadores aliada à forma de Deus, a natureza sorriu de amor, pois tinha visto os traços desta forma maravilhosamente bela do ser humano se refletir na água e sua sombra sobre a terra. Tendo ele percebido esta forma semelhante a ele próprio na natureza, refletida na água, amou-a e quis-a e assim que o quis, foi feito e veio a forma sem razão. A natureza, tendo recebido nela seu amado, enlaçou-o e eles se uniram pois queimavam de amor. 15 É a razão porque, de todos os seres que vivem sobre a terra, o ser humano é o único que é duplo, mortal pelo seu corpo, imortal pelo ser humano essencial. Ainda que seja imortal com efeito, e que tenha poder sobre todas as coisas, sofre a condição dos mortais, submetido como é o destino, por esta razão, assim que se colocou sob a armadura das esferas, tornou-se escravo na mesma. Macho e hêmea pois nascido de um pai macho e hêmea, isento de sono pois proveniente de um ser isento de sono, não era vencido nem pelo amor nem pelo sono. 16, N. T. Aqui há um truncamento no texto. Oh! Meu nous! Pois eu também sinto amor pelo discurso. Então, Poimandrés, o que vou te dizer é o mistério mantido oculto até este dia. A natureza com efeito, tendo-se urdido por amor ao homem, causou um prodígio surpreendente. O ser humano tinha em si a natureza da conjunção, dos 7 compostos, como te disse, de fogo e de sopro. A natureza então, incapaz de esperar, procria na hora 7 homens correspondentes à natureza dos 7 governadores, machos e hêmeas, que elevam-se ao céu. E após isto, ó Poimandrés, verdadeiramente, afingi agora um desejo extremo e queimo de desejo de te entender. Não te afastes do assunto. Mas, Poimandrés, cala-te então. Não terminei ainda de te apresentar o primeiro ponto. Sim, calo-me. Respondi. 17 Assim então, como eu dizia, a geração desses 7 primeiros homens fez-se da seguinte maneira. Feminina era a terra, a água elemento gerador. O fogo levava as coisas à maturidade, do éter a natureza recebia o sopro vital e produzia os corpos segundo a forma humana. Quanto ao ser humano, de vida e luz que era, transformou-se em alma e intelecto, a vida transformando-se em a alma, a luz e intelecto. E todos os seres do mundo sensível permaneceram neste estado até o fim de um período e até o começo das espécies. 18 Agora a este ponto que queimas de impaciência por ouvir. Findo este período, o liame que urna todas as coisas foi rompido pela de Deus. Pois todos os animais que, até então, eram ao mesmo tempo machos e hêmeas foram separados em 2 ao mesmo que os seres humanos, e tornaram-se uns machos e outros hêmeas.
Logo Deus disse uma palavra santa: crescei e multiplicai-vos, vos todos, que fostes criados e feitos. E que aquele que possui o intelecto reconheça-se como imortal e que saiba que a causa da morte é o amor, e que conheça todos os seres. 19 Tendo Deus assim falado, a providência, por meio do desfino e da armadura de esferas, opera as urnões as gerações de todos os seres se multiplicaram cada um segundo sua espécie e aquele que reconheceu a si mesmo é o bem eleito entre todos, enquanto que aquele que manteve o corpo repleto do erro do amor, permanece na obscuridade, errante, sofrendo nos seus sentidos as coisas da morte. 20 Que falta imensa, espantei-me, cometeram então aqueles que permanecem na ignorância, para serem privados da imortalidade. Tu tens o aspecto de não ter refletido acerca do que ouviste. Não havia eu te recomendado seres atento. Presto atenção e me recordo, ao mesmo tempo rendo graças. Se prestaste atenção, dize-me, por que merecem morrer aqueles que na morte? Porque a fonte de onde procede o corpo individual é a sombria obscuridade, de onde vem a natureza úmida, pela qual é constituído no mundo sensível o corpo, onde a morte. 21 Compreendeste bem, amigo. Mas por que razão aquele que conhece a si mesmo vai para si, como disse a palavra de Deus? Porque, respondi, é de luz e de vida que é constituído o Pai das coisas, de quem nasceu o homem. Dizes bem, luz e vida, eis o que é o Deus e Pai, de quem nasceu o homem. Se aprendes então a conhecer-te como sendo feito de luz e vida e que são esses os elementos que te constituem, retornarás à vida. Eis o que me disse Poimandrés. Mas dize-me, anda, como irei ter com a vida? Perguntei, meu nós. Pois Deus declara que o ser humano que tem intelecto reconheça a si mesmo. 22 Todos os homens com efeito possuem intelecto. Vela pela tua língua, meu amigo. Eu, mantenho-me próximo daqueles que são bons, puros e misericordiosos, próximo dos piedosos, e minha presença torna-se um auxílio para aclaramento de todas as coisas, e tornam o Pai propício pela via do amor, rendem-lhe graças pelas bênçãos e pelos hinos, segundo foi ordenado pelo desejo de Deus, em filial afeição. E antes de abandonar seu corpo à morte que lhe é própria, seus sentidos, pois conhecem suas operações. Ainda mais, eu, não permitirei que as premências do corpo que, porventura lhes assaltem, tenham força sobre eles. Pois, em minha qualidade de guardião das portas, fecharei a entrada para as ações más e vergonhosas, cortando rente as imaginações. 23 Quanto aos insensatos, aos maus, aos viciosos, aos invejosos, aos culpados, aos assassinos, aos ímpios, mantenho-me longe deles, cedendo o lugar ao demônio vingador, que aplicando ao ser humano, inclemente, o aguilhão do fogo, e mergulhando nos seus sentidos prepara-o, além de tudo, para as ações ímpias a fim que um maior castigo lhe seja reservado. Também este ser humano não deixa de encaminhar seu desejo para perfeitos ilimitados, lutando nas trevas sem que nada o satisfaça. E é isto que o tortura e sempre a chama do seu tormento. 24 Ensinaste-me bem todas as coisas, como eu desejava, Mas fala-me ainda da ascensão, tal como ela se produz. A isto Poimandrés respondeu: agora, na dissolução do corpo material, deixas esse corpo entregue à alteração, e a forma que eras deixa de ser percebida, e abandonas ao demônio teu duravante e inafível, e os sentidos corporais remontam às suas fontes respectivas, das quais tornam-se partes e são novamente misturados com as energias, enquanto que o irracível e o concupiscente vão para a natureza sem razão. 25 Em maneira o ser humano se eleva para o alto através da armadura das esferas e a primeira zona abandona a potência de crescer e de decrescer, a segunda as tramas da malícia, engano além de tudo sem efeito. Na terceira a ilusão do desejo, a partir de agora, torna-se sem efeito. Na quarta a do comando é desprovida de seus objetivos ambiciosos. A quinta, abandona-se a audácia ímpia e a temeridade presunçosa. Aos apetites ilícitos que dá a riqueza, doravante sem efeito. Na sétima zona desaparece a mentira que prepara ciladas. 26 Então desnudo do que havia produzido a armadura das esferas, entra na natureza ogdoádica, possuindo apenas sua própria potência. E canta com os seres hinos ao Pai, e toda a assistência se rejubila com ele pela sua vinda.
e tomado semelhante a seus companheiros, houve ainda certas potências que assistem sobre a natureza ogdoádica, com uma voz doce, a Deus. E então, em boa ordem, sobem para o Pai, abandonando-se às potências, e, tornando-se potências, entram em Deus. E, agora, por que tardas? Não vais agora que herdastes de mim toda a doutrina, fazer-te guia daqueles que são dignos, a fim de que, o gênero humano, graças à tua intervenção, seja salvo por Deus. 27 Tendo assim falado, Poimandres, sob meus olhos, misturou-se com as potências. E eu, quando dirigi ao Pai das coisas ações de graça e bênçãos, recebi de Poimandres permissão para partir depois de ter sido investido de potência e instruído sobre a natureza do todo e sobre a visão suprema. E comecei a pregar aos homens a beleza da piedade e do conhecimento. Ó povos, homens nascidos da terra, vos que sois abandonados à embriaguez, ao sono e à ignorância de Deus, sede abstêmios, deixai de chafurdar como crápulas, enfeitiçados que sois por um sono de besta. 28 Eles então, quando compreenderam, unanimemente a mim. E eu lhes disse, porque, ó homens nascidos da terra, deixai-vos à mercê da morte, se tendes a potência de participar da imortalidade. Vinde e arrependei-vos, vos que fazeis rota com o erro e tomastes como companhia a ignorância. Afastai-vos da luz tenebrosa, incorporai-vos à imortalidade, tendo deixado uma vez por todas a perdição. 29 Então, entre eles, alguns, após zombarem de mim, foram para o seu lado, pois estavam engajados na via da morte. Mas os outros, lançando-se aos meus pés suplicaram-me que os instruísse. Eu então, levantei-os e me fiz guia do gênero humano, ensinando-lhes a doutrina, como e por qual meio seriam salvos. E semeei entre eles as palavras da sabedoria e foram nutridos pela água de ambrósia. Chegando a tarde, quando a luz do sol começou a desaparecer totalmente, convidei-os a render graças a Deus. E quando completaram as ações de graças, cada um foi dormir no seu leito. 30 Em mim ficou gravada a benfeitoria de Poimandres, pois que me tinha preenchido com o que eu necessitava, e sempre uma alegria imensa. Pois em mim o sono do corpo caía sobre a vigília da alma, a oclusão de meus olhos uma visão verossímil, meu silêncio uma gestação do bem, e a expressão da palavra uma linha de boas coisas. E tudo isso me sucedeu porque recebi de meu nous, isto é, Poimandres, o verbo da soberania e eis-me repleto do sopro divino da verdade. Também é com toda a minha alma e com todas minhas forças que ofereço a Deus este louvor. 31 Santo é Deus, o Pai das coisas. Santo é Deus, cuja vontade suas próprias potências cumpre. Santo é Deus que quer que o conheçamos e que é conhecido por aqueles que lhe pertencem. Tu és santo, pois que, pelo verbo, constituíste tudo o que é. Tu és santo, pois de que toda a natureza reproduziu a imagem. Tu és santo, pois que não fostes formado pela natureza. Tu és santo, pois que és mais forte que toda a potência. Tu és santo, pois que és maior que toda excelência. Tu és santo, pois que estás acima de todo louvor. Recebas os puros sacrifícios em palavras que te oferece uma alma pura, um coração dirigido para fi, inexprimível, indizível, tu que somente o silêncio nomeia. Eu te suplico, que nenhuma cilada haja que este conhecimento pertencente à nossa essência não desfaça. Atende-me prece e preenche-me de potência. Iluminarei com graça os que permanecem na ignorância, meus irmãos, teus filhos. Sim, eu tenho a fé e testemunho. Eu vou para a vida e para a luz. Tu és bendito, Pai, aquele que te pertence quer te ajudar na obra de santificação, segundo o que tu lhes transmitiste. Ia, de Hermes Atat. Discurso Universal Diálogo Perdido e Título Perdido e Todo Móvel, Asclépios, não é movido em qualquer coisa e por qualquer coisa. Seguramente. E não é necessário que aquilo em que o móvel se move lhe seja maior. E necessário. O motor, que te parece, é mais forte que o móvel? Mais forte, com efeito. Isso no qual o móvel se move é necessariamente de uma natureza oposta àquela do móvel? Sim, duas agora, é tão grande este mundo que nenhum corpo não lhe possa ser maior. De acordo. J, e ele é compacto. Pois está repleto de muitos outros grandes corpos, ou, para dizer melhor, de todos os corpos que existem. E assim. Ora, o mundo é precisamente um corpo. E um corpo.
e um corpo que é movido. 3. Seguramente. Qual o tamanho que deve ter o lugar no qual o mundo se move e de que natureza? Não deve ser bem maior, para ter condições de conter o movimento contínuo do mundo e para que o móvel não seja comprimido pela estreiteza do lugar e não cesse assim seu movimento. Ele deve ser qualquer coisa de imenso, ó Trismegistus. 4. Mas de qual natureza será este lugar? Da natureza oposta, não é Asclépios. Ora, a natureza oposta ao corpo é o incorpóreo. Eu convenho. O lugar será então incorpóreo. Mas o incorpóreo é ou qualquer coisa de divino, isto é, não engendrado, ou bem é Deus. 5. Se o incorpóreo é o não engendrado, é da natureza da essência, e se é Deus é o corrente mesmo sem essência. Por outro lado, é inteligível da seguinte maneira. Deus é para nós o primeiro objeto do pensamento, ainda que ele não seja objeto de pensamento para si mesmo, pois o objeto de pensamento cai sob os sentidos daquele que o pensa. Portanto, Deus não é objeto de pensamento para si mesmo, pois não é uma coisa diferente do pensado de sorte que ele pensa a si mesmo. 6. Para nós, contrariamente, Deus é alguma coisa de diferente, e eis porque é objeto de pensamento para nós. Ora, se o lugar é objeto de pensamento, não o é enquanto Deus, mas enquanto lugar. E mesmo se o tomarmos como Deus, não é enquanto lugar, mas enquanto energia capaz de conter todas as coisas. Todo móvel é movido não em qualquer coisa que se move, mas em qualquer coisa em repouso. O motor também está em repouso, pois não pode ser movido com aquilo que move. Como então, ó Trismegistus, as coisas cá de baixo são movidas com as coisas que as movem? Eu te ouvi dizer, com efeito, que as esferas dos planetas são movidas pelas esferas das fixas. Não se Asclépios de um movimento solidário, mas de um movimento oposto. Pois essas esferas não são movidas por um movimento uniforme, mas por movimentos opostos uns aos outros, e esta oposição implica um ponto de equilíbrio fixo para o movimento. 7. Pois a resistência é parada do movimento. Assim as esferas dos planetas, sendo movidas em sentido contrário da esfera das fixas, encontram-se em oposição com a própria oposição, sendo movidas por ela como, e não poderia ser de outra forma. Deste modo, duas ursas que, como vês, não possuem nem Oriente nem Ocidente, e que giram sempre em torno do mesmo centro, pensas que em movimento ou repouso. Movem-se, ó Trismegistus. Com qual movimento, Asclépios? Com um movimento que consiste sempre em girar em tortio dos mesmos eixos. Sim, e o movimento circular não é nada mais que um movimento em torno de um mesmo centro firmemente contido pela imobilidade. Com efeito, um movimento em torno de um mesmo centro exclui a possibilidade de um movimento do eixo. De onde vem que o movimento em sentido contrário detém-se em um ponto fixo, pois tornou-se estacionário pelo movimento oposto. 8. Eu vou te dar um exemplo na Terra visível a olho nu. Veja os viventes perecíveis, o ser humano por exemplo, nadando. A água é arrastada pela sua corrente. Mas a resistência dos pés e das mãos torna-se para o ser humano estabilidade, de modo que não, com a água. Este exemplo é muito claro, ó Trismegistus. Todo movimento é feito numa imobilidade e por uma imobilidade. Assim então, o movimento do mundo, bem como de todo vivente material, deve provir não de causas exteriores ao corpo mas interiores, operando de dentro para fora, quer seja dos inteligíveis, quer seja a alma ou o sopro ou qualquer outro incorpóreo. Pois um corpo não pode mover um corpo animado nem, de uma maneira geral, nenhuma espécie de corpo, mesmo se este corpo movido é inanimado. 9. Como disseste Aquilo, Trismegistus? As peças de madeira então, e as pedras e todas as outras coisas inanimadas, não são os corpos que os movem? Não, Asclépios. Pois é o que se encontra dentro do corpo que é motor da coisa inanimada e não esse corpo mesmo, que move de uma só vez os dois corpos, o corpo daquele que porta e o corpo do que é eis, porque um inanimado não saberia movimentar um inanimado. Vês então a carga extrema da alma quando, sozinha, deve carregar dois corpos. Forma os objetos são movidos dentro de qualquer coisa e por qualquer coisa, é evidente. 10. E no vácuo que os objetos móveis devem ser movidos, ó Trismegistus? Contém a língua, Asclépios. Absolutamente nenhum dos seres são vazios, em razão mesmo de sua realidade.
pois um ser não poderá ser alguém, se não estiver repleto de realidade. Ora, o que é real nunca poderá tornar-se vazio. Mas não existem certos objetos vazios, ó Trismegistos, como um jarro, um pote, almofarizes e outros semelhantes. Ó, que erro imenso, Asclépios, o que é absolutamente cheio e repleto tome-o por vazio. E, que dizes, ó Trismegistos? O ar não é um corpo. De fato, esse corpo não penetra através de todos os seres e não preenche todos pela sua extensão. Todo corpo não é constituído pela mistura dos 4 elementos. Todas essas coisas que dizes vazias, são portanto de ar. Se repletas de ar, ou são dos 4 corpos elementares. E eis-nos diante de teu engano. Essas coisas que dizes plenas são vazias de ar, seu espaço se encontra reduzido por outros corpos de modo que não tem mais lugar para receber o ar. Essas coisas então que dizes vazias, devem antes ser chamadas de ocas, não vazias, pois do próprio fato de sua realidade cheias de ar e de sopro. 12. Proposição é irrefutável, ó Trismegistos. O lugar no qual então se move o universo, que dizemos que ele é um incorpóreo, Asclépios. Mas o que é incorpóreo? Um intelecto, que contém inteiramente a si próprio, livre de todo o corpo, infalível, impassível, intangível, imutável em sua própria estabilidade, contendo todos os seres e os conservando no ser, do qual são como os raios, o bem, a verdade, o arquétipo do espírito, o arquétipo da alma. Mas Deus, o que é? E aquele que não é nenhuma dessas coisas, mas que por outro lado é para essas coisas a causa de sua existência, para tudo e para cada um dos seres. 13. Pois ele não deixou lugar algum ao não ser. A todas as coisas que existem vêm e são a partir de coisas que existem, e não a partir de coisas inexistentes. Pois não é da natureza das coisas inexistentes a ser, mas sua natureza é tal que elas não podem ser qualquer coisa, e em contrapartida as coisas que são não poderão a não ser, jamais. 14. Que queres dizer com não ser jamais? Deus não é intelecto, mas é a causa da existência do intelecto, e não é sopro, mas é a causa da existência do sopro, e ele não é luz, mas é a causa da existência da luz. De modo que é sob esses 2 nomes que é preciso adorar a Deus, pois pertencem somente a ele e a nenhum outro. Pois nenhum dos outros seres chamados deuses, nem os humanos, nem os daimons podem em qualquer grau que seja, ser bons, salvo Deus somente. Ele apenas é isto e nenhum outro. Todos os outros seres são incapazes de conter a natureza do bem, pois são corpo e alma e não possuem lugar que possa conter o bem. 15. A amplitude do bem é grande quanto à realidade de todos os seres e dos corpos, bem como dos incorpóreos, dos sensíveis e dos inteligíveis. Eis o que é o bem, eis o que é Deus. Não chame nenhuma outra coisa de boa, pois isto é impiedade, ou dê a Deus qualquer outro nome que esse único nome de bem, pois isto é uma impiedade. 16. Todos pronunciam a palavra bem, mas não percebem o que ela pode ser. Eis porque não percebem também o que é Deus, mas, por ignorância, chamam bons os deuses e certos homens, anda que não o possam ser nem se tornar. Pois o bem é o que menos se pode refirar de Deus, é inseparável de Deus, porque é o próprio Deus. Todos os outros deuses imortais são honrados com o nome de Deus. Mas, Deus é o bem, não por uma denominação honorífica mas pela sua natureza. Pois a natureza de Deus é apenas uma coisa, o bem, e os 2 juntamente formam uma única e mesma espécie, da qual saem todas as outras espécies. Pois o ser bom é aquele que tudo dá e nada recebe. Ora, Deus tudo dá e nada recebe. Deus é portanto o bem é Deus. 17. A outra denominação de Deus é a de Pai, devido à virtude que possui de criar todas as coisas. Pois é ao Pai que cabe o criar. Também a procriação das crianças é fida pelas pessoas sábias como a função mais importante da vida e a mais se vê o fato de um ser humano deixar a vida sem procriar como um maior infortúnio e um maior pecado, e um tal ser humano é punido depois da morte pelos daimons. Eis a pena a que é submetido. A alma do ser humano que morre sem filho é condenada a entrar em um corpo que não possui a natureza de homem, nem de mulher, o que é objeto de execração por parte do sol. Por esta razão, Asclépios, deves guardar-te de um ser humano que não possui filhos. Contrariamente, apieda-te de sua infelicidade, sabendo qual o castigo que o espera.
Mas isto Asclépios, como conhecimento preliminar da natureza de todas as coisas. 111. Discurso sagrado de Hermes. Glória das coisas é Deus e o divino, e a natureza divina. O princípio dos seres é Deus, e o intelecto, e a natureza, e a matéria, porque ele é a sabedoria para a revelação das coisas. Princípio é o divino e ele é natureza, energia, necessidade, fim, renovação. Ora, existe uma obscuridade sem fim no abismo e água e um sopro inteligente e sutil, tudo isto existente no caos pela potência divina. Então surge uma luz e se destacando da substância úmida, os elementos se condensam e os deuses separam os seres da natureza germinal. 2. Com efeito, quando as coisas estavam indefinidas e não formadas, os elementos leves separaram-se dos outros dirigindo-se para o alto e os elementos pesados repousaram sobre a areia úmida. Todo o universo foi dividido em partes pela ação do fogo e mantido suspenso de forma a ser veiculado pelo sopro. E viu-se o céu em 7 círculos e os deuses apareceram sob forma de astros com todas suas constelações. A natureza do alto foi segundo suas articulações com os deuses que continha em si. E o círculo envolvente movimenta-se circularmente no ar, veiculado no seu curso circular pelo sopro divino. 13. Cada deus, pelo seu próprio poder, produziu o que lhe foi designado. Assim nasceram os animais quadrúpedes e os que se arrastam, os que vivem na água e aqueles que voam, toda semente germinal e a erva. O tenro oscilar de toda flor possui em si a semente da reprodução. E os deuses produziram as sementes que gerariam os humanos, para conhecer as obras divinas e um testemunho afível à natureza, para aumentar o número de humanos, para dominar o que existe sob o céu e reconhecer as coisas boas, para crescer e multiplicar-se, e toda a alma na carne, pelo curso dos deuses cíclicos semeados, para a contemplação do céu e do curso dos deuses celestes e das obras divinas e da atividade da natureza, para o conhecimento da potência divina, para conhecer as entranhas das coisas boas e mais e descobrir toda a arte de fabricar coisas boas. 4. Desde então começou para eles a condução da vida humana e o adquirir da sabedoria segundo a sorte que lhe determina o curso dos deuses cíclicos e de se dissolver naquilo que deles, depois de ter deixado na terra grandes monumentos de suas indústrias. Todo o nascimento de carne armada ou da semente dos fritos e de toda a obra da indústria, tudo que tiver sido diminuído será renovado, pela necessidade e pela renovação dos próprios deuses, pelo curso do círculo da natureza que regula o número. Pois o divino é a inteira combinação cósmica renovada pela natureza, pois é no divino que a natureza tem seu lugar. Ivo, de Hermes Atate. A cratera ou a monada primeiro desde a criação deste mundo pelo demiurgo, não com as mãos, mas pela palavra, concebeu como presente e sempre existente e tendo tudo feito e sendo um único, tendo formado os seres pela sua própria. Pois em seu verdadeiro corpo, que não se pode tocar, nem ver, nem medir, que não possui dimensão, que não é semelhante a nenhum outro corpo. Pois não é fogo, nem água, nem ar, nem sopro, mas as coisas provêm de si. Ora, como ele é bom, não quis dedicar essa oferenda a si somente, nem para si unicamente ornar a terra, mas enviou-o para cá, como ornamento desse corpo divino, o ser humano, vivente ornamento do vivente e imortal. E se o mundo situou sobre os vivos pela eternidade da vida, o ser humano situou acima do mundo pela razão e pelo intelecto. O homem, com efeito, tornou-se o contemplador da obra de Deus e prostou-se maravilhado, aprendendo a conhecer o Criador. 3. A razão então, Tat, Deus distribuiu-a em partilha a todos os humanos, mas não fez o mesmo quanto ao intelecto. Não que ele tenha provado alguns pela inveja, pois a mesma não deriva do alto, mas é aqui embaixo que ela se forma nas almas dos humanos, que não possuem intelecto. Porque então, Pai, Deus não estendeu a todos o intelecto. E que ele pretendeu, meu filho, que o intelecto fosse dado às almas como um prêmio que quisessem conquistar. 4. E onde ele o colocou? Encheu uma grande cratera que havia enviado à terra e ordenou a um arauto que proclamasse ao coração dos homens estas palavras: mergulha-te, tu que o podes, nesta cratera, tu que crês que subirás para aquele que enviou à terra a cratera, tu que sabes por que vieste a ser. Todos aqueles que atentaram à proclamação e que foram batizados neste batismo de intelecto, tomaram parte no conhecimento e tornaram-se seres humanos perfeitos porque receberam o intelecto.
Aqueles que negligenciaram a escuta da proclamação, aqueles são os logikoi porque não adquiriram o intelecto e ignoram porque nasceram. E quais os autores disto? 5. As sensações desses homens são todas ninhas daquelas dos animais sem razão e, como seu temperamento permanece num estado de paixão e de cólera, não admiram as coisas dignas de contemplação, fixam-se apenas nas volúpias e apetites corporais e creem que é para coisas que o ser humano veio a ser. Contrariamente, todos aqueles que viveram parte no dom vindo de Deus, aqueles, quando se comparam as suas obras com as da outra classe, são imortais e não mais mortais, pois atingiram a todas as coisas pelo seu próprio intelecto, as da terra, as do céu e o que se pode encontrar ainda acima do céu. Tendo-se elevado a uma altura, viram o bem e tendo-o visto, consideraram a permanência cá embaixo como uma infelicidade. Então, tendo desprezado todos os seres corporais e incorpóreos, desejam um único. 6. Tal é, a ciência do intelecto, possessão e abundância das coisas divinas e a compreensão de Deus, pois a cratera é divina. Eu também quero ser batizado, ó Pai. Se não desprezas o teu corpo, meu filho, não podes amar a fim mesmo. Mas se amas a fim mesmo, possuirás o intelecto, e possuindo o intelecto terás também parte na ciência. Como dizes isto, ó Pai? Impossível, meu filho, prender-se ao mesmo tempo a essas duas coisas, as coisas mortais e as coisas divinas. Pois como há duas espécies de seres, o corpóreo e o incorpóreo, e que essas duas categorias dividem o divino, resta apenas escolher uma ou outra, caso se queira escolher. Pois não é possível tomar ao mesmo tempo a uma e a outra. E quando só escolher, o defeito de uma mostra a potência ativa da outra. 7. Portanto, a escolha do melhor não somente mostra sua existência para aquele que a fez, a mais gloriosa, mas ela diviniza o ser humano, e manifesta ainda a piedade para Deus. Ao contrário, a escolha do pior acarretou a perda do ser humano e, por outro lado, se não foi, de resto, uma ofensa a Deus, recaiu pelo menos nisto. Como as procissões avançam no meio da turbamuta sem serem capazes de produzir coisa alguma por si mesmas, mas não sem oprimir a marcha dos outros, estes seres humanos verossimilhantemente a elas nada mais fazem que processionar no mundo, anastados que são pelas volúpias corporais. 8. Já que é assim, nós tivemos e teremos sempre à nossa disposição o que vem de Deus. Mas que aquilo que vem de nós lhe corresponda e não seja falto, pois Deus não é responsável, nós é que somos responsáveis pelos nossos males naquilo em que os preferimos aos bens. Vês, meu filho, quantos corpos nos é necessário atravessar, quantos coros demoníacos, e que sucessão contínua e quais cursos de astros para nos lançarmos a um único? Pois o bem é intransponível, sem limite e sem fim, e relativamente a si próprio, sem princípio também, ainda que para nós pareça ter um quando conhecemos. Apossemo-nos portanto desse começo e percorramo-lo com todo o desejo, pois é uma via tortuosa abandonar os objetos familiares e presentes para nepear caminho para as coisas antigas e primordiais. Com efeito, isto que aparece aos olhos faz nossas delícias, enquanto que o inaparente desperta a nossa dúvida. Ora, as coisas más são mais aparentes aos olhos, o bem, contrariamente, é invisível aos olhos visíveis. Não possui efetivamente nem forma, nem figura. E por isso que é semelhante a si mesmo e é dissemelhante de tudo o mais, pois é impossível que um incorporal torne-se aparente a um corpo. Destal é a diferença entre o semelhante e o dissemelhante, e a deficiência que afeta o dissemelhante considera particularmente o semelhante. Ora, a mônada, sendo o princípio de todas as coisas, existe em todas as coisas, enquanto raiz e princípio. Ora, nada existe sem princípio. Quanto ao próprio princípio, não sai de nada, a não ser de si mesmo, pois é com efeito o princípio de tudo o mais. Sendo o princípio, a mônada compreende todo o número, sem ser compreendida em nenhum deles. E engendra todo o número sem ser engendrada por nenhum outro número. E efetivamente tudo que é engendrado é imperfeito e divisível, extensível e redutível. Ora, nada disso o perfeito. E se o que é extensível deriva sua extensão da mônada, sucumbe por outro lado à sua própria fraqueza quando não é mais capaz de conter a mônada. Tal é portanto, a imagem de Deus, que desenhei para fi com o melhor de minhas forças.
Se a contemplas como é, e a representas com os olhos do coração, creia-me, criança, encontrarás o caminho que leva às coisas do alto. Ou, antes, é a própria imagem que te mostrará a rota. Pois a contemplação possui uma virtude própria. Aqueles que uma vez já a contemplaram, toma em sua posse e os atrai a si como, disse, o imã atrai o ferro. Vê, de Hermes a seu filho Tati, que Deus é ao mesmo tempo inaparente e o mais aparente. E, eis anda uma doutrina, ó Tati, que eu quero expor, a fim de que não permaneças não iniciado nos mistérios daquele que é muito grande por ser chamado Deus. Perceba como o ser que parece a maioria inaparente vai tornar-se para fio mais aparente. Com efeito, ele não poderia existir sempre se não fosse inaparente, pois tudo o que é aparente foi engendrado, pois apareceu um dia. Contrariamente, o inaparente existe sempre, pois não tem necessidade de aparecer. É eterno, com efeito, e é ele que faz aparecer todas as outras coisas, sendo ele mesmo inaparente, pois existe sempre. Fez aparecer todas as coisas, mas não aparece, engendra, mas não é engendrado, não nos oferece uma imagem sensível, mas dá uma imagem sensível às coisas. Pois não há apresentação em imagem sensível além daquela dos seres engendrados. Efetivamente vir a ser é aparecer aos sentidos. E evidente que o único não engendrado é ao mesmo tempo não suscetível de si, numa imagem sensível e inaparente, mas que, como ele dá uma imagem sensível às coisas, aparece através de todas e em todas e aparece sobretudo àqueles aos quais quis aparecer. O meu filho Tati, ora ao Senhor, Pai único, e que não é um mas fonte do um, para que se mostre propício, a fim de que possas alcançar pelo pensamento esse Deus que é tão grande, para que ele faça luzir, nem que seja apenas um de seus raios sobre a tua inteligência. Somente, com efeito, o pensamento vê o inaparente, pois é inaparente. Se o podes, ele aparecerá aos olhos de teu intelecto, ó Tati, pois o Senhor se manifesta em plena liberdade através do mundo inteiro. Podes ver teu pensamento, alcançá-lo com tuas próprias mãos e contemplar a imagem de Deus. Mas se mesmo o que está em te é inaparente, como Deus se manifestará a através de teus olhos carnais? 3. Se desejas ver a Deus, considera o sol, considera o curso da lua, considera a ordem dos astros. Quem é que os mantém em ordem? Toda ordem supõe, de fato, uma delimitação quanto ao número e ao lugar. O Sol, Deus supremo entre os deuses do céu, a quem todos os deuses celestes cedem passagem como a seu rei, e sim, o Sol com seu talhe imenso, ele que é maior que a terra e o mar, ter acima de si cumprindo suas revoluções os astros menores que ele. A que reverência ou teme, meu filho? Todos esses astros que estão no céu não cumprem, cada um deles, um curso semelhante ou equivalente. O que determinou para cada um deles o modo e a amplitude do curso? 4. Veja a ursa, que gira ao redor de si mesma, na sua revolução o céu inteiro. Que é que possui este instrumento? Que é que encerrou o mar em seus limites? Que estabeleceu a terra em seus fundamentos? Pois existe alguém, ó Tati, que é um criador e o mestre das coisas. Não poderia efetivamente o lugar, ou o número, ou a medida serem observados com cuidado se não existisse alguém que os tivesse criado. Toda boa ordem com efeito supõe um Criador, somente a ausência de lugar e de medida não o supõe. Mas esta ausência mesmo, possui mestre, meu filho. E com efeito, se o desordenado é deficiente, não obedece menos ao mestre que não impôs ainda a boa ordem, a ausência de lugar e de ordem. 5. Apraz aos céus que te fosse dado asas e o voar, e colocado ao meio da terra e do céu, ver a massa sólida da terra, as ondas imensas do mar, os cursos fluentes dos rios, os movimentos livres do ar, a penetração do fogo, o curso dos astros, a rapidez do céu, seu circuito em redor dos mesmos pontos. Aqui é a mais feliz, criança, quando se contemplam de uma só vez todas essas maravilhas, o imóvel posto em movimento, o inaparente tomando-se aparente através das obras que criou. Tal é o ordenamento deste mundo e tal a bela ordem deste ordenamento. 6. Se quiseres contemplar a Deus através dos seres, desses que vivem sobre a terra e desses que vivem no abismo, considera, meu filho, como o ser humano é gerado no ventre materno, examina com cuidado a técnica dessa produção e aprenda que esta que produz esta bela imagem, esta divina imagem que é o homem. Quem traçou o círculo dos olhos?
Quem fez o buraco das narinas e das orelhas? Quem fez a abertura da boca? Quem esficou os músculos e os prendeu? Quem conduziu os canais das veias? Quem solidificou os ossos? Quem recobriu toda a carne de pele? Quem separou os dedos? Quem alargou a planta dos pés? Quem perfurou os côndutos? Quem fez o coração em forma de pirâmide? Quem conjuntou os nervos? Quem ampliou o fígado? Quem fez as cavidades do pulmão? Quem construiu este amplo receptáculo do baixo ventre? Quem fez as partes nobres bem em evidência e escondeu as reservadas? 7. Veja quantas técnicas diferentes aplicadas a uma matéria, obras de arte reunidas em uma única figura, e todas admiravelmente belas, todas exatamente medidas, todas diferentes umas das outras. Quem criou todas essas coisas? Qual mãe, qual pai senão o Deus invisível que pela sua própria vontade tudo fabricou? Ninguém afirma que uma escultura ou uma pintura possam existir sem escultor ou pintor e esta criação existiria sem criador? Ó! Cúmulo de cegueira, cúmulo de impiedade, ó! Cúmulo de irreflexão! Não separa jamais, meu filho Tati, as obras criadas de seu Criador, antes, ele é ainda maior que o que implica o nome de Deus. Tal é a grandeza do Pai de todas as coisas. Pois em verdade, ele é o único que é Pai e isso constitui sua função própria. Ser Pai. 9. E mesmo, se me forças a dizer qualquer coisa ainda mais ousada, sua essência, é criar e produzir as coisas e pelo fato de que sem produtor nada pode vir a ser, da mesma forma Deus não poderia existir sempre, se não criasse sempre todas as coisas, no céu, no ar, na terra, no abismo, em toda a região do mundo, no todo do todo, no ser e no nada. Pois, nesse mundo inteiro, nada existe que não seja ele próprio. Ele é ao mesmo tempo as coisas que são e as coisas que não são. Pois as coisas que são ele as faz aparecer e as que não são contém em si mesmo. Ele é um Deus muito grande por ter um nome, é inaparente e muito aparente. Ele que contempla o intelecto, que vê os olhos, é incorporal, multiforme, e mais claramente uniforme. Nada existe que não seja ele também. Pois tudo o que é ele. E portanto tem todos os nomes, porque todas as coisas nascem desse único Pai. E portanto também daí advém o fato de não possuir nenhum nome, porque é o Pai de todas as coisas. Quem então poderá te bem dizer, falando de fi ou dirigindo-se a fi? Para onde dirigir o meu olhar quando quero te bem dizer, para cima, para baixo, para dentro, para fora? Nenhuma via, nenhum lugar ao meu redor, nem absolutamente nenhum ser. Tudo és o em fi, tudo vem de fi. Tudo dás e nada recebes. Pois tu possuis todas as coisas e nada existe que não possuas. E, quando eu tu cantarei? Pois não posso conceber nem tempo que te sejam concernentes. E por que cantaria? Pelas coisas que criaste ou pelas coisas que não criastes? Pelas coisas que fizeste aparecer ou que escondeste? Por qual razão eu te cantarei? Como pertencente a mim mesmo, como tendo qualquer coisa de próprio, como sendo outro que tu? Pois tu és tudo o que sou, tu és tudo o que eu faço, tu és tudo o que eu digo. Pois és tudo e nada existe além de ti, e até o que não existe é igual a ti. És tudo o que veio a ser e tudo o que não veio a ser. Tu és pensamento enquanto pensando, Pai, fazendo o mundo, Deus, como energia em ato, bom, pois criou todas as coisas. O bem existe apenas em Deus em nenhuma outra. E, o bem não existe, Asclépios, em nada além de Deus ou melhor, o bem é eternamente o próprio Deus. Assim sendo, o bem deve ser a substância de onde procede todo o movimento e toda geração, não existe nenhum ser que seja desprovido dela, e que possui, concentrada sobre si mesma uma energia que mantém em repouso, sem deficiência e sem excesso, plena, soberana, poderosa, na origem de todas as coisas. Pois quando digo que este que tudo pode é bom entendo que é eternamente bom. A qualidade não pertence a nenhum outro ser senão Deus. Pois não há nada que lhe falte, de modo que nenhum desejo de posse pode torná-lo mal e não há nada entre os seres que possa perder e cuja perda possa amargurá-lo, pois o desgosto é parte do mal, e nada existe que seja mais forte que ele que possa traí-lo como inimigo, pois não é coerente à sua natureza receber qualquer ultraje, nem nada que seja mais belo e possa inspirar-lhe amor, nem nada que lhe recuse obediência e contra quem tenha de se irritar, nem nada que possa ser mais sábio e despertar o seu ciúme.
2. Se nenhuma dessas paixões pertence à substância, que lhe senão o bem somente. Ora, da mesma forma que nenhum daqueles atributos podem ser encontrados numa substância assim constituída, nenhum dos outros seres possuirá o bem. Com efeito, todos os outros atributos encontram-se em todos os seres, nos pequenos e nos grandes, em cada um dos seres isoladamente e nesse vivente que é maior e mais potente de todos. Pois tudo que é engendrado é repleto de paixões, pois a própria geração implica uma afeição. Ora, onde há sofrimento, não existe lugar para o bem, e onde exula o bem nenhum lugar há para a paixão. Onde exula o dia, não há lugar para, e onde está a noite não há lugar para o dia. E a razão porque o bem não tem lugar no que veio a ser, mas somente no não engendrado. Todavia, como a matéria recebeu por dom a participação em todos os arquétipos, recebeu também a participação do bem. E desta maneira que o mundo é bom, pois produz todas as coisas, de modo que, tendo em a sua função de produzir, é bom. Mas para tudo o mais, não é bom, e com efeito, é passível e móvel e produtor de seres passíveis. 3. Quanto ao ser humano, o bem se mede nele por comparação com o mal. Pois o mal que não é grande, é aqui embaixo o bem e o bem daqui embaixo é a menor porção do mal. É impossível que o bem daqui seja inteiramente desprovido de toda malícia. Cá embaixo, de fato, o bem foi tornado mal. Ora, tendo sido tornado mal, não pode permanecer sendo bom, e se não é bom, torna-se mal. Portanto, o bem só existe em Deus, ou melhor, Deus é o próprio bem. Entre os homens então, o Asclépios, do bem só se encontra um nome, mas na realidade não se o vê em parte alguma. E efetivamente impossível. Pois não há lugar para ele no corpo material que é tocado pelo mal, pelas penas e sofrimentos, pelas concupiscências e as cóleras, as ilusões e as opiniões insensatas. E o pior de tudo, ó Asclépios, é que se confia em cada uma das coisas que acabo de dizer como se fora o maior bem, ainda que seja antes de mais nada um mal insuperável. A glutoneria é a faltora de todos os males, o engano é aqui a ausência do bem. 4. Por mim, rendo graças a Deus do que pôs em meu intelecto, entre outras coisas, isto ainda relativamente ao conhecimento do bem, que é impossível que o bem exista no mundo. Pois o mundo é a do mal, como Deus é a totalidade do bem, ou o bem a totalidade de Deus. Pois se encontram sem dúvida as excelências das belas coisas na aliança da essência divina, aquelas que constituem o próprio Deus, parecem por assim dizer, mais puras ainda e mais autênticas. E preciso ousar dizer, Asclépios, a essência de Deus, se pelo menos possui ele uma essência, é o belo, e é impossível aprender o belo e bom em nenhum dos seres que no mundo. Com efeito, todas as coisas que caem sob o sentido da visão são simplesmente imagens ilusórias e, de algum modo, silhuetas, mas as coisas que não caem sob esse sentido, e sobretudo a essência do belo e do bem, da mesma forma que o olho não pode ver a Deus, também não pode ver o belo e o bem. Pois estas são partes de Deus, inteiras e propriedades dele somente, particulares a ele, inseparáveis de sua essência, soberanamente amoráveis, e das quais é preciso dizer que delas é o amor de Deus, ou que elas são amantes de Deus. 5. Se podes conceber Deus, conceberás também o belo e bom, o soberanamente luminoso, o soberanamente iluminado por Deus. Pois aquela beleza é incomparável e aquela bondade é inimitável, totalmente o próprio Deus. Portanto, a ideia que fazes de Deus, deves fazer do belo e bom, pois, são inseparáveis de Deus, essas coisas são incomunicáveis aos outros viventes que não Deus. Quando pesquisas a Deus, é à procura do belo que vais. Pois não existe mais que um caminho daqui até o belo, a piedade acompanhada de conhecimento. Logo, aqueles que não possuem conhecimento e que não seguiram a da piedade, têm a audácia de dizer que o ser humano é belo e bom, ele que jamais viu, mesmo em sonho, o que pode existir de bom, mas que foi substituído por toda espécie de mal, e que foi levado até a tomar o mal por bem e emprega o mal sem se satisfazer jamais, temendo ser dele privado, e com todas as suas forças não somente para dele ter possessão, como para mais ainda acrescê-lo. Tais são as coisas boas e belas no julgamento dos humanos, ó Asclépios. E não podemos delas fugir nem odiá-las, pois o mais penoso é que temos necessidade delas e viver sem elas, ser-nos-ia impossível.
Vê, o maior dos males entre os homens constitui ignorância relativamente a Deus. 1 Coraí, ó humanos, ébrios que sois, tendo bebido até a última do vinho sem mistura da doutrina da ignorância, que não mais podeis conter, mas que já estáis prestes a vomitar. Deixai a embriaguez, para aí. Olhai para o alto com os olhos do coração. E se não o podeis todos, pelo menos os que o podem. Pois o mal da ignorância inunda toda a terra, corrompe a alma aprisionada no corpo, sem permitir-lhe lançar a âncora no porto de salvação. Não vos deixeis arrastar pela violência da onda, mas, da contracorrente, vos que podeis ao porto de salvação, lançai a âncora e buscai um guia que vos mostre a rota até as do conhecimento, onde a luz flamejante brilha, livre de toda a obscuridade, onde ninguém está embriagado, mas todos permanecem sóbrios, elevando o olhar do coração para aquele que quer ser visto. Pois não se deixa ouvir nem descrever e não é visível para os olhos corporais, mas somente ao intelecto e ao coração. 2. Mas, agora, é necessário que laceres pouco a pouco a túnica que te reveste, o tecido da corrupção, o suporte da malícia, a cadeia da corrupção, a prisão tenebrosa, a morte vivente, o cadáver sensível, a tumba que levas para todos os lados contigo, o assaltante que habita em tua casa, o companheiro que pelas coisas que ama te odeia e pelas coisas que odeia, tem ciúme de fi. 3. Tal é o inimigo que revestiste como uma túnica, que te estrangula e afira sob si, de modo que, tendo elevado os olhos e contemplado a beleza da verdade e o bem que nela reside, venhas a odiar a malícia do inimigo, tendo compreendido todas as ciladas que preparou contra fi, tornando insensíveis os órgãos dos sentidos que não aparecem e não são fidos por tal, tendo-os obstruído pela massa da matéria e preenchido de uma voluptuosidade odiosa, a fim de que não possuas ouvidos para as coisas que deves ouvir, nem visão para as coisas que precisas ver. Nenhum dos seres perece erroneamente que se chamam as mutações de destruições e mortes. Primeiro, relativamente à alma e ao corpo, meu filho, é necessário dizer de que maneira a alma é imortal e de que espécie é a força que causa a coesão do corpo e sua dissolução. Pois a morte nada tem a ver com nenhuma dessas coisas, mas é algo forjado sob a denominação de imortal, seja por ficção, seja por privação da primeira letra, utilizando a palavra thanatos em lugar de athanatos. Pois a morte pertence à categoria da transformação em nada. Ora, nada do que existe nesse mundo é destruído. Com efeito, se o mundo é segundo Deus e um vivente, não se pode conceber que uma parte qualquer desse vivente e imortal venha a perecer. Pois tudo o que existe no mundo é parte do mundo e sobretudo o ser humano, o animal possuidor do Logos. 2. Sobre todos os seres, realmente, está Deus, eterno, inengendrado, Criador do universo. Em segundo lugar, o que foi feito pelo primeiro à sua imagem e que por ele é conservado, nutrido e dotado de imortalidade, pois é feito de um Pai imortal, eterno. Deus não foi, com efeito, engendrado por um outro, mesmo que se o suponha, ou foi por ele mesmo. Mas, de fato, jamais foi engendrado, ele se engendra eternamente. Como Deus é o Deus que é tudo, o Pai, sendo nascido de si mesmo, é eterno, o mundo, sendo proveniente do Pai, é nascido de um Deus imortal, e tudo o que ele possui de matéria e que lhe foi reservado pela sua vontade, esse todo, o Pai o fez em forma de corpo e, tendo-lhe dado volume, o fez de forma esférica, tendo-lhe atribuído esta mesma qualidade, sendo a matéria eterna a sua materialidade eterna. Além do mais, após haver disseminado as qualidades das formas específicas no interior da esfera, o Pai encerrou-as aí como no antro, para ornar de toda qualidade o ser assim qualificado graças a seus cuidados, e envolveu de imortalidade a fim de que, mesmo que ela quisesse separar-se do conjunto desse corpo, a matéria não pudesse se dissolver na desordem que lhe é própria.